sempre será. Boa noite, queridos. Saudamos a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e edificação ao nome de Cristo. Nós estávamos fazendo alguns ajustes técnicos. Nós ainda não iniciamos a nossa transmissão no Instagram. Dentro de alguns minutos lá no Instagram vai estar disponível. Se você está aqui conosco no Facebook, por gentileza, coloque aí o seu comentário. Se você está nos vendo e nos ouvindo bem, essa informação é importante para que nós possamos ajustar os detalhes durante a nossa programação de hoje. Que todos sejam muito bem-vindos, os nossos irmãos em Cristo, a nossa querida, amada igreja, você que nos visita, talvez é algum convidado, algum amigo, ou você que simplesmente abriu e se deparou aqui com a nossa igreja. Você está convidado a permanecer conosco. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que você seja tremendamente edificado nesta noite e que seu coração e a sua família possam receber a palavra do Senhor. Que você esteja de mente e coração aberto para entender aquilo que o Senhor quer lhe falar neste momento. Nós iremos cantar ao Senhor uma canção sobre a gratidão, sobre o amor de Cristo para com as nossas vidas. E ela diz que nós devemos ser gratos. A gratidão agrada ao coração do Senhor. Então eu te convido juntos a cantarmos a Ele, adorando em espírito e em verdade. É uma canção muito conhecida de cada um de nós. E eu te convido, se você pode ficar em pé, se coloque de pé, exalte e louve o nome de Cristo nessa noite. Eu quero te agradecer todo o meu ser, tudo que pensei, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Que os
nossos corações estejam sempre gratos ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é para cada um de nós. E neste momento, quero orar agradecendo ao Senhor por este culto tão especial na presença dEle. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos porque o Senhor é bom e tem cuidado de cada um de nós. Neste momento, nós oramos por cada coração, por cada vida, Pai, que está nos acompanhando ao vivo neste momento. Pai, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe o que cada um está passando no seu lar, Pai. A Tua palavra diz que antes, ó Deus, da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já nos conhece, Pai. O Senhor já sabe o que se passa. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor acalme os nossos corações, a nossa mente, Pai, para que possamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai. O Senhor é bom e tem nos sustentado a cada amanhecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Farei uma breve leitura da palavra do Senhor para que juntos nós possamos refletir lá em Romanos 12. Romanos 12. 2. Aliás, Romanos 2. Não, 12, 2. Ah, sim. Me perdi aqui, irmãos, desculpa. Romanos 12, versículo 2. E nós faremos a leitura. A minha versão está um pouco diferente dessa versão que vai aparecer aí na tela para vocês, mas acredito que juntos nós conseguiremos compreender. Então, é Romanos, capítulo 12, versículo 2. E diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós ouvimos muito esse versículo, né? Nós falamos muitas vezes nas nossas orações, no nosso dia a dia, quando nós precisamos compreender que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Mas no início o Senhor nos faz um convite, um alerta, para que nós não possamos viver como vivem as pessoas deste mundo. O Senhor nos convida a termos uma atitude diferente, uma atitude de renúncia, uma atitude de amor, de perdão. A todo instante o Senhor nos convida a sermos completamente transformados, pelo que a palavra dele nos diz, pelo que o amor dele nos mostra, pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós. É prova de que ele nos convida a cada dia a sermos novas criaturas, a não sermos como este mundo é, mas que nós possamos, além de termos as nossas vidas transformadas, que nós possamos influenciar para o bem, para os caminhos do Senhor. Hoje mais cedo eu falei sobre amar ao próximo, sobre fazer o bem ao próximo. Muitas vezes nós ficamos procurando grandes lugares ou grandes missões para podermos irmos e fazermos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas às vezes ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso amigo do trabalho, nós podemos fazer algo por ele. Então, queridos, essa é a minha pequena reflexão, aquilo que Deus colocou em meu coração. Que nós possamos deixar que o Espírito do Senhor nos transforme. E essa transformação não seja somente para nós, mas que nós possamos influenciar os demais para que continuem na presença do Senhor. Amém? E que essa palavra possa se aplicar no seu coração também, como falou profundamente ao meu. E neste momento, a nossa irmã Ionaide, juntamente com o nosso irmão Diego, farão a participação. Boa noite, irmãos. E nós juntos iremos cantar um hino ao Senhor de louvor e adoração. E nós agradecemos mais uma vez por esses irmãos que têm nos apoiado no trabalho e na obra do Senhor. Vamos ouvir e cantar juntamente com os nossos irmãos. Boa noite, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E por isso vamos cantar o hino de número 301. Creia e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar.
Amém. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e que juntos nós possamos continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Neste momento, irmãos, nós iremos para o nosso momento missionário. Hoje a irmã Renata gravou esse momento para nós e nós iremos ouvi-la falando um pouquinho nesse momento também que é muito importante para nós. Aqui na nossa igreja nós denominamos o momento missionário, no qual nós temos notícia dos nossos missionários e de como a obra de missões tem sido feita ao redor do mundo. Apenas um pequeno aviso: aqueles que estão nos acompanhando no Instagram, nós estamos usando um recurso diferente no Facebook. Então, às vezes, o que está passando lá pode não estar passando aqui para vocês. Se você puder se direcionar para o Facebook, hoje nós estamos com o melhor recurso lá. Aqui nós continuaremos a transmissão, mas alguns recursos que nós temos utilizado pode ficar sem visualização aqui no Instagram. Nós estamos passando ainda por alguns ajustes técnicos, nós pedimos a paciência, a compreensão de todos, né? Nós não somos profissionais dessa área, mas o Senhor coloca em nossos corações o desejo de continuarmos, porque a obra do Senhor não pode parar. E aqui tem sido um grande canal de comunicação para os nossos irmãos em Cristo, mas também para alcançar outras pessoas. Nós temos crescido em números, em entrega de conteúdo. Não que números sejam essenciais para nós, mas o importante é que a mensagem do Senhor chegue aos corações. E nós estamos muito felizes porque o Senhor abriu essa porta para nós e nós entendemos que temos feito aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Como igreja, nós agradecemos que você continue nos acompanhando, continue por aqui, para que juntos nós possamos aprender e crescer mais na presença do Senhor. Agora nós vamos ao vídeo com o momento missionário com a nossa irmã. Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Eu sou a Renata Angélica, promotora de missões da Igreja Batista em Vila Galvão, e hoje eu estou gravando esse vídeo para trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre a campanha de missões, né? O que eu vou passar para os irmãos é algumas informações que o nosso diretor executivo da Junta de Missões Mundiais publicou no site da Junta essa semana. Para manter a campanha Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus nas igrejas, durante toda essa pandemia do coronavírus, Missões Mundiais está revendo algumas ações, né? Os missionários e colaboradores estão em constante readaptação e o aumento do dólar trouxe ainda mais peso a toda essa situação. Medidas de segurança que foram adotadas rapidamente e essa campanha passou a ter um conteúdo mais digital, mais nas áreas digitais, né? Mantendo vivo sempre no coração dos nossos irmãos o amor por missões e o compromisso com a oferta do dia especial, ou aquela oferta que a gente levanta sempre no final da campanha, né? Quais foram essas mudanças no campo missionário? O trabalho agora passou a ser mais na esfera digital, mas utilizando as redes sociais mesmo. E isso é importante lembrar que mesmo assim, com toda essa pandemia, só foi possível começar esse trabalho na área digital porque os nossos missionários já tinham um bom relacionamento com essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E por isso conseguimos adiantar bastante o trabalho de missões. Vamos lá, temos visto também muitas pessoas se interessarem por Jesus, que eu acredito que esse seja o nosso maior ganho, né? Principalmente na Europa. As pessoas estão se voltando mais para Deus. E um dos nossos missionários, que é o pastor Fábio Nicodemo, ele está fazendo um trabalho muito bom no YouTube, onde a sua audiência cresceu muito neste período. Os italianos também estão assistindo seus programas e creio que teremos uma grande colheita neste momento, né, nos próximos meses. E aí o pastor João Marcos pede também que nós não paremos com a campanha missionária, que oremos ainda mais, pois essa é a hora de mostrarmos a nossa fidelidade e nossa prioridade de fato é cumprir o ID de Jesus. A obra missionária, meus irmãos, não podem parar. Ela apenas está se adaptando a esse novo cenário mundial, seguindo a direção
daquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Missões Mundiais completa este ano 113 anos de graça ao sustento de cada pessoa que passou e permanece na sua história e permanece fazendo o ID de Jesus. Somos uma instituição que é a soma do DNA de cada batista brasileiro. Mais do que nunca precisamos e podemos fazer mais por missões. Então essa é um pouquinho da palavra do nosso pastor João Marcos, presidente da Junta de Missões, e o que eu venho falar para os irmãos neste momento. Pode estar difícil ficar em casa de quarentena, mas é necessário, meus irmãos. Mas isso não nos impede de falar do amor de Deus, de utilizar sim as redes sociais, não só para ficar batendo papo, para matar a saudade, né? Mas utilizar as redes sociais para falarmos do amor do nosso Deus, do quão é importante entregarmos as nossas vidas, as nossas aflições a Deus, e Ele assim responderá às nossas aflições, responderá aos nossos desejos conforme a vontade dEle, pois sabemos que tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então, irmãos, se for necessário sair de casa, utilize, irmãos, máscara, utilize o álcool em gel, lave bastante as mãos, mas vamos utilizar do meio digital, das esferas digitais, para falar do amor do nosso Deus. E que essa chama por missões, o amor por missões, não se enfraqueça no seu coração, mas que cada dia mais possamos estar juntos, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus e seguindo o ID de Jesus. Vamos orar neste momento? Senhor Jesus, obrigado ao Pai por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelos meus irmãos que estão assistindo esse culto virtual, ó Pai. Mas eu te peço que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, para que essa chama, esse amor por missões, não venha se apagar, ó Pai. Que possamos utilizar as esferas digitais para estar falando do Teu amor, da Tua misericórdia, e proteja, Senhor Jesus, os nossos missionários que estão no campo. Não deixe, ó Pai, que nenhum venha enfraquecer, mas que possamos estar aqui, firmes e fortes, orando por eles, segurando as cordas, ó Pai. Obrigado. Obrigado pelos irmãos na Igreja Batista em Vila Galvão, pelos irmãos que estão dirigindo esse culto, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um e nos proteja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Amém, queridos. Deus abençoe a vida da nossa irmã Renata, do irmão Wellington, e também esteja abençoando a vida do Joãozinho, que a qualquer momento vai chegar a este mundo. Que Deus abençoe essa família de maneira grandiosa. Fazendo apenas uma correção, irmãos, a irmã Renata me encaminhou depois no nome do pastor. É pastor Fabiano Nicodemo. E ela pediu para que nós fizéssemos essa pequena correção aqui. Amém? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, preparando os nossos corações e a nossa mente para que nós possamos receber da palavra do Senhor nesta noite. Vamos juntos adorá-lo em espírito e em verdade, dizendo o quanto Ele é formoso, o quanto Ele é maravilhoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Quão formoso és,
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Ele enche a terra. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas hastes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Nós louvamos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez e logo após essa oração, o pastor Miguel estará com a palavra que nós iremos ouvir nesta noite. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, em espírito e em verdade. Que o teu reino, ó Deus, possa fazer morada eterna em nossos corações. O Senhor é formoso, é maravilhoso, Rei de glória e de majestade. E nós nos prostramos diante de Ti, Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de ser exaltado, louvado e glorificado. Que as nossas vidas, ó Pai, possam ser uma transformação diária, moldada, Senhor, e aperfeiçoada somente por Ti, Deus, que é capaz de fazer e completar a boa obra em nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos neste momento que estejamos atentos a ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amados, boa noite, graça e paz. É bom quando o povo abençoado, o povo santo, quando aqueles que um dia aceitaram Jesus, para que Jesus seja de fato Senhor e Salvador de suas vidas, e quando nos encontremos, seja em qual for a situação, o intuito de exaltar e também de glorificar o nome do Senhor. E nessa noite está sendo uma noite maravilhosa, porque o Senhor, Ele nos permitiu, Ele deixou que neste momento, nós, a Igreja Imaculada, a quem o Senhor nos chamou para exaltar e glorificar, para que nesse momento, para que nós possamos simplesmente fazer a vontade dEle. E também quero agradecer você, meu amigo, que deixou tudo, para estar aqui conosco neste momento. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor há de falar no seu coração. Eu gostaria de começar este culto te fazendo uma pergunta. Você já pensou em surpreender o Senhor dos Senhores? Eu gostaria de convidá-los a todos, neste momento,
a abrir a mensagem, a palavra do Senhor, é em Marcos capítulo 5, verso do 25 ao 34. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Amém? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, médico dos médicos, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Tu és o primeiro, o meio e o fim. Tu és o Senhor dos exércitos. E nós te agradecemos porque o Senhor, na tua santa misericórdia, na tua graça, o Senhor nos permitiu que esta igreja, juntamente com a tua permissão, ó Senhor dos exércitos, o Senhor nos permite neste momento oferecer este culto ao Senhor. Obrigado porque, por sermos falhos, o Senhor ainda permite. E nós, com esta honra e com esta alegria, e ao mesmo tempo com temor e tremor. Obrigado, Deus, pelos irmãos que participaram deste culto. Obrigado pela nossa dirigente, pelo Rezende, Pai, que tem dado de melhor para que este momento esteja acontecendo. Sabemos que nós podemos falhar, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E muito obrigado, Pai, porque neste momento a tua mensagem, através dos cânticos, das orações, das intercessões, dos hinos, e agora, na tua bendita palavra, Deus, use o teu servo para entregar a tua mensagem a esses corações sedentos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O que me chama a atenção aqui, claro, é todo o texto e o contexto. Aqui no versículo 24, o autor diz que grande multidão o seguia comprimindo. Aqui o autor está dizendo que quando Jesus estava caminhando, as multidões estavam pegando Jesus. As multidões, muitos ali, estavam tentando e também pegando na borda ou na orla do manto de Jesus. Mas aqui, meus queridos, nesta noite, nós precisamos aprender muito com esta mulher. Em Marcos, no versículo 28, olha o que o autor diz. Porque
no seu coração e na sua mente, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. A mulher que sofria de um fluxo de sangue pensou em seu coração: eu só preciso tocar ou simplesmente encostar na orla das vestes de Jesus para que eu possa ser curado. Porém, como vou me aproximar de Jesus sem encostar com toda esta aglomeração? E o que faria a multidão se descobrisse que sou uma mulher imunda? Impossível chegar até Jesus sem me esbarrar em todos. Essa mulher, ela estava totalmente incomodada. Ela precisava encostar em Jesus, ela precisava ter um encontro, ela só precisava esbarrar no manto das vestes de Jesus. Mas o que é tão de importante neste milagre que levou os autores Mateus, Marcos e Lucas a contarem o milagre do fluxo de sangue. E o que implicava em uma mulher sofrer de hemorragia constante para aquela época. Aqui nós vamos também compreender por que aquela mulher sofria tanto. É porque nos tempos de Jesus, segundo essa doença, com certeza, as mulheres sofriam muito. Em primeiro lugar, é de suma importância deixar registrado que os milagres narrados pelos mesmos têm a única função de levar os homens a crerem que Jesus é Senhor. E ponto final. Segundo as profecias, o relato dos evangelistas registram que a mulher já havia gasto todos os seus bens com os médicos, porém não puderam curá-la. Olha o versículo 26, em Marcos capítulo 5. Só que em Lucas, no capítulo 8, no versículo 43, olha o que o autor de Lucas diz, em contraste, para provar o que aquela mulher estava passando. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curar. Ela estava ali. Ela estava aguardando uma única oportunidade. A mulher do fluxo de sangue não tinha mais ninguém. Ali estava ela, totalmente camuflada, esperando uma chance para tocar nas vestes de Jesus. Segundo os evangelistas, Mateus e Marcos, destacam que uma mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ao ouvir falar de Jesus, que estava passando pela sua cidade, ela passou a acreditar que, se somente tocasse em suas vestes, haveria de ser curada. Mateus, no capítulo 9, no versículo 21, confirma, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar em sua roupa, ficarei sã. Este era um lugar de venda de mercadorias. Muitos queriam vender os seus peixes e outros produtos para serem exportados à grande cidade de Roma. E Jesus, ele se mistura a esta multidão. E é nesta situação que Jesus é tocado pela mulher hemorrágica. Como narra o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ela ouviu falar de Jesus. Só que quando ela se encontra ali, naquele mercado, é como se fosse hoje a 44, antes
da pandemia. E depois dessa pandemia, olha como que vai ser a 44. Imagine Jesus ali na 44, certo? Naquela grande multidão, e todos querendo bater um papo com Jesus, todos querendo ser abençoados por Jesus, todos querendo estar com Jesus, todos querendo se dar bem com Jesus. E todos se agarrando e pegando no manto da roupa das vestes de Jesus. E chega uma mulher totalmente doente, necessitando de ter um encontro real e sincero com o Mestre. É mais ou menos assim como se fosse na 44. Mas, quando aquela mulher, ela olha, ela tenta ver, ela tenta olhar para Jesus, só que ela não consegue ver Jesus e vê uma porção, uma grande quantidade. Era mais ou menos de 5 a 7 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Mas ela acreditava, ela acreditou que simplesmente eu tocasse no manto da túnica das vestes de Jesus, eu posso ser curado. Havia um enorme obstáculo. A mulher, por ter um fluxo de sangue por 12 anos, seria totalmente impossível chegar até Jesus, porque pela lei de Moisés, a lei judaica era considerada imunda. E nós podemos ver do livro de Levítico, lá no capítulo 15, versículo 25, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. É que naqueles dias, quando a mulher passasse por esses dias, ela tinha que ficar isolada. Quando ela era casada, até o marido não poderia dormir com ela. Quando passasse o período de menstruação, ela tinha que ter um encontro com o sacerdote para ter autorização. E é assim. Só que o problema dessa mulher não durou 7 dias, não durou uma semana, não durou 15 dias. Esse corrimento durou 12 anos. E esta mulher, ela procurou todos os medicamentos possíveis. Ela foi em todos os especialistas. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela vendeu seu carro, ela vendeu seu apartamento, ela vendeu tudo. Mesmo assim, ela não conseguiu a cura. Por 12 anos, ela permaneceu em confinamento, sem abraços, sem um bom dia, sem uma boa noite. Pensem, se ela encostasse em alguém, este deveria se isolar por 7 dias e ao 8º dia deveria se apresentar ao sacerdote e oferecer sacrifícios. Por ser judia, ela estava quebrando uma lei judaica. Se ela encostasse em todos, todos deveriam ficar isolados por 7 dias. Isto causaria um grande desconforto e, com certeza, prejuízos a muitos. Ela avalia, ela projeta aquela situação, ela tem uma visão de fé, ela considerou fortemente em seu coração que bastava tocar na orla das vestes de Jesus e que seria curada. Porém, como aproximar-se de Jesus sem ser notado? Acredito que ela estava totalmente decidida. Ela precisava correr este risco fatal. O seu isolamento em meio a uma grande multidão, deliberadamente ela esbarrasse em alguém. Em Levítico,
no livro de Levítico, no capítulo 5, versículo 3, olha o que diz o Antigo Testamento. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto e o souber, depois será culpado. Se ela fosse pega ali, ou estar imunda, ela com certeza iria sofrer um processo. Vamos pensar todos ali naquela cena. Jesus, muitos pegando, tocando, encostando nas vestes de Jesus, ok? Mais ou menos de 5 a 7 mil pessoas. Como uma mulher com fluxo de sangue sai do seu local de isolamento, os seus vizinhos que sabiam daquela doença e que podiam até recriminá-la, acusá-la, denunciá-la para a polícia por causa da lei. O que fariam os religiosos se a descobrisse que ela se encontrava no meio daquela multidão? Além do sofrimento físico, emocional e da total desesperança, a mulher do fluxo de sangue não podia participar de nada. Ela não constava nas redes sociais, ninguém queria ter um contato com ela, muito menos um contato visual e muito além pessoal. Ela não fazia parte daquela sociedade. Ela não existia. Ela era uma mulher invisível. E o pior, era uma mulher sem identidade. Pensa, você sem ser identificada, sem nenhuma identificação. Ela não podia ficar no pátio do templo junto com as outras mulheres. Ela não tinha amigas. Por 12 longos anos de quarentena, ela tinha que permanecer confinada. Ela não podia relacionar-se com outras pessoas, nem menos com seus familiares, pois tudo o que ela tocava tornava-se imundo. Aos olhos da sociedade, ela era uma mulher que estava infectada, doente, mas ela só precisava tocar nas vestes de Jesus. Ciente dos riscos de ser surpreendida, a mulher entrou no meio da multidão e, ao chegar por detrás, parece que ela estava usando uma máscara, ela estava totalmente disfarçada, tentando se esconder de todos. Ela só encosta, ela só esbarra, ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus e imediatamente ficou sã, segundo os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Foi quando Jesus perguntou. Jesus, ele foi surpreendido. Para termos uma ideia, meus queridos, no versículo 24, aquela multidão, os mais ou menos de 5 a 7 mil homens, todos estavam pegando em Jesus, todos queriam encostar em Jesus, mas ninguém conseguiu surpreender Jesus. E quando aquela mulher, ela encosta, ela só esbarra, segundo alguns estudiosos, só o calor do toque dos dedos, quando simplesmente ela passa, ela encosta e Jesus para. Pensa, uma grande multidão, em plena 44, Jesus para e diz, alguém me tocou, alguém conseguiu me surpreender, alguém conseguiu, eu pude ver fé nessa pessoa, quem me tocou? E no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 44, a parte B, ela chegou por trás dele, tocou na
borda ou na orla do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Interessante que Lucas, por ser médico, né, ele se adentra a esse detalhe. Ele, como médico, ele diz, olha, foi um milagre. Durante 12 anos, uma mulher sofrendo dessa infecção uterina, só o milagre de Deus. Só Jesus para dar esse milagre. Alguém encostou em mim. Alguém se esbarrou em mim. Porque de mim saiu poder. Jesus continuava a perguntar. Em Lucas, no capítulo 8, 45a, quem é quem me tocou? Meus queridos, amados, amigos, pense numa grande multidão. Aquelas pessoas estavam se envolvidas com seus problemas, com as suas necessidades. Muitos eles estavam simplesmente por estar por ali mesmo, não tinha nada para fazer. Mas, querendo, tocando, esbarrando, abraçando Jesus, mas ninguém conseguiu surpreender Jesus. Mas aquela mulher, ela conseguiu. Jesus percebeu imediatamente que uma força saíra dele e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? É que para Jesus, alguém tocou em mim. Eu sei quem foi. Eu te conheço. Sei do seu isolamento. Ninguém sabe dos teus sofrimentos. Você pode se esconder de todos. Eu sei de tudo ao seu respeito. Filha, eu conheço as suas intenções. Meus queridos, é que para tocar no manto das vestes de Jesus, não tinha que ser de qualquer jeito. Por que não tinha que ser de qualquer jeito? Não é só pegar no manto, não é só abraçar. Não, não é só isso. Aquela multidão continuou negando. Olha, Jesus, eu só te abracei. Jesus, tudo bem, desculpa. Eu sei que, olha, Jesus, eu só queria, sabe, o senhor sabe, né? O senhor é Deus, o senhor sabe, não? Eu quero ser abençoado. Olha, eu quero comprar aquele apartamento. Jesus, eu preciso viajar. Jesus, olha, eu estou com esses problemas aqui. Jesus, eu estou numa fria. Jesus, me ajuda. Jesus, socorre aí, né? Não é assim. Segundo a palavra do Senhor, não é assim que vamos conseguir surpreender o Mestre dos Mestres. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que consigamos parar Jesus. Porque Jesus, ele nos conhece muito bem. Foi Jesus quem nos criou. Foi Jesus que nos criou com as suas próprias mãos. Ele sabe a nossa estatura. Ele foi ele que pintou a cor dos nossos olhos. Ele sabe quem somos nós, de cor e salteado. Jesus, porém, continuou a olhar entre a multidão, um por um, para ver quem havia lhe tocado. O olhar de Jesus é totalmente diferente de todos os olhares dos seres humanos. Interessante quando Jesus manda o profeta ir à casa de Jessé para que o próximo rei, o segundo rei de Israel, fosse coroado, porque sentar no trono é uma coisa, agora ser chamado rei por Deus é totalmente diferente. Ser ungido é totalmente diferente. E Jesus, o Senhor dos Exércitos, né, conversa com o profeta Samuel. Samuel. Você parece que não aprendeu, Samuel. Olha o que Saul fez. E você ainda tem dó de Samuel? Olha, Samuel. Olha, os filhos de Jessé são todos bonitos, são todos atléticos, são todos inteligentes do conhecimento, são guerreiros.
Olha, Samuel, você precisa aprender. O homem, ele olha o quê? Mas eu olho o coração. E aqui, Deus, ele olha para aqueles mais ou menos 7.000 corações, um a um. Eu conheço vocês. Vocês estão pegando em mim, vocês estão me abraçando, vocês estão me beijando, vocês estão tentando pegar na franja do manto das minhas vestes. Não é assim. O rei Davi, 1000 anos antes de mim, já tinha declarado, ele já tinha falado sobre a meu respeito, e vocês ainda não me surpreendem. A sua fé, a fé de vocês é falha. O olhar de Jesus é totalmente diferente de todos os nossos olhares. O seu olhar sempre será de compaixão. O seu olhar é de amor, de misericórdia, de paz, de perdão, de salvação e de milagres também. Depende do jeito, do toque das vestes de Jesus. Depende da forma que você está se encostando, se esbarrando nas vestes de Jesus. A mulher, ciente do que havia ocorrido, com medo e trêmula, aproxima-se de Jesus, curada. Ela se prostra-se, ela se ajoelha novamente diante de Deus e disse toda a verdade. Então ela confessa, ela abre o seu coração para Jesus diante de todos e se apresenta. É que para tocar nas vestes da túnica, da roupa de Jesus, você tem que se ajoelhar. Você tem que pegar na borla ou na orla do manto da roupa de Jesus, é lá embaixo. Você tem que se prostrar. Você tem que se sentir servo, merecedor de nada. Lucas, no capítulo 8, no versículo 47, então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo. Contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. No instante, ela foi curada. Quando ela encosta na borla ou na orla das vestes de Jesus, o milagre foi instantâneo. E ela sentiu que ela foi curada. Então ela se ajoelha, ela toca, ela encosta e ela tenta sair. Ela se ajoelha, ela levanta de novo e Jesus volta. Se acalma. Vem, conversa comigo. Você me procurou? Você não conseguiu o que você queria? Não basta. E eu quero te dar outra cura. É uma cura celeste, é uma cura eterna, é uma cura totalmente diferente. Essa cura que você sentiu, ela vai passar. Ela não é eterna. Ela é só por alguns instantes. Porque a nossa vida passa rápido demais. Mas eu quero curar a sua alma, o seu espírito, porque você encarou, você é uma mulher de fé, você superou todos os obstáculos, você me surpreendeu, você conseguiu me achar no meio de mais ou menos 7.000 almas que estão sedentas, mas estão aqui apenas por interesse próprio. Vem cá. Ela se ajoelha e se mostra, de fato, o único meio para se estar diante do Salvador. Ela se dá por exemplo.
ela volta novamente, as multidões se abrem e ela novamente, ela se curva, ela se ajoelha perante o Senhor. É que para tocar na orla do manto de Jesus é necessário curvar-se. A mulher se lança aos pés de Jesus e conta toda a sua história, principalmente os 12 anos de sua vida, longe de todos e de tudo. Ela fala dos seus 12 anos de quarentena. Ela fala dos seus 12 anos de confinamento. Ela fala dos seus 12 anos que não recebeu nenhum abraço, nem um bom dia e nem uma boa noite. E Mateus, vendo essa cena incrível, quando o apóstolo Mateus, ele olha para esta imagem daquela mulher se curvando, daquela mulher dizendo que, Senhor, você agora é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E quando o apóstolo Mateus, ele escreve em Mateus capítulo 10, do 30 ao 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens de uma grande multidão, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Amados, queridos amigos, Jesus, ele veio a este mundo. Jesus não tem. Ele pode nos curar se ele quiser. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é dono de tudo. Ele não é obrigado a curar ninguém. Jesus, ele veio a este mundo para nos dar vida e vida eterna. Mas, na sua plena consciência de graça, de glória, de misericórdia, porque ele tem poder, ele tem autoridade para perdoar pecados e também sarar as nossas feridas, as nossas enfermidades. Ele tem poder para isso. E ele achou na sua eternidade, na tua soberania, eu vou curar esta mulher. E ao mesmo tempo eu vou curar também a sua alma. E o mesmo autor, também, João, estava ali também naquela grande multidão, porque ele é discípulo de Jesus, e ele escreve em 1 de João 1,9, e todos nós sabemos de cor e salteado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Esta mulher teve a mesma atitude de Zaqueu. Diante de uma grande multidão, ambos se apresentam diante de Jesus e confessam os seus pecados. Ela se apresentou para Jesus e abriu o seu coração. Lembrei também da história de Zaqueu perante na presença de Jesus, recomeçar diante de muitos, devolver tudo que ele roubou. Lembra de Zaqueu? Ele confessou, ele chamou todos. Olha, se aqui tem alguém, diante de uma grande multidão, ele chama todos. Se aqui tem alguém que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Cruz significa recomeço. Por causa da fidelidade de Jesus, que honra aqueles que nele confiam. A mulher foi salva, curada do fluxo de sangue e recebida como filha. É devolvida à sociedade, sem máscaras, sem quarentena, sem nenhuma infecção, limpa. A confiança desta mulher nos ensina que Jesus é o bom pastor, fonte inesgotável, Deus de milagres. Através dela somos ensinados que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Paulo, o apóstolo do Senhor, ele escreve na sua carta
aos crentes em Roma, em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ela foi curada porque creu naquele que tem poder para perdoar, curar e justificar. Basta acreditar. E também depende da forma de como queremos tocar nas vestes de Jesus. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. É que naqueles dias, pergunto, por que as pessoas eram curadas quando tocavam nas vestes de Jesus? É que as roupas dos homens eram túnicas e mantos. Jesus sempre ele usava uma túnica e um manto. E a sua túnica era uma cor azul celeste. E tinha um manto, esse manto, a túnica era um azul celeste, e tinha um manto que passava no seu pescoço e ia até o chão. E a túnica, lá no final, tinha as franjas, eram bordadas. E no seu manto, que passava no seu pescoço e até no chão, tinha 4 franjas. Interessante que em Números, no capítulo 15, olha o que diz o Senhor dos Exércitos a Moisés. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituem, nem sigam as inclinações dos seus corações. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. É que nos tempos de Jesus, a palavra borla ou orla, em Números, aqui que eu acabei de deixar para os amados, significa canai. Essa palavra canaf significa como uma asa. É que para os judeus, o final da roupa dos homens, e interessante que é somente para os sumos sacerdotes. E Jesus usava uma túnica azul celeste, um cordão azul amarrado, e o seu manto passava, o manto grande passava, e no final tinha as franjas. E nas franjas significavam os mandamentos do Senhor. E a roupa de Jesus, a sua túnica, era tudo bordado. E isso significava para os judeus uma asa, que significava proteção, segurança, cura. É por isso que Mateus, no capítulo 14, no versículo 36, suplicava-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam ficavam curados. E aqui, meus queridos, é por isso que, interessante, né? Quando nós lemos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no quarto evangelho, o livro de João, Jesus sempre andava com multidões. Lembra lá no Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças? Quando Jesus alimentou, ainda sobrava cesto de pães e de peixes. Havia sempre multidões, porque as multidões só queriam ser abençoadas.
É por isso que as multidões, quando acompanhavam Jesus de perto, muitos corriam para tocar nas asas da túnica da roupa de Jesus, que era a sua túnica, que possuía franjas. E aquele que tocar nas vestes de Jesus seria curado. Para os judeus, a asa era a borda das roupas. Então, todos os judeus já sabiam que Jesus era realmente o Messias. Apenas só queriam tocar nas roupas de Jesus. Todos ali, a multidão, sabiam que Jesus era o Messias. Eles queriam apenas tocar, encostar nas vestes de Jesus. Foi por este motivo que todos queriam simplesmente tocar, esbarrar, abraçar, de qualquer jeito. A diferença é que muitos até tocavam, mas apenas por interesses próprios, e nada acontecia. Aqueles abraços, aqueles beijos, aqueles toques, aqueles empurrões não conseguiu impressionar Jesus. Era por isso que as multidões diziam que acompanhavam Jesus de perto, só de perto. Muitos corriam para tocar nas asas do manto de Jesus. Aquele que tocar seria curado. E para finalizar, como crentes, como cristãos dos últimos tempos, que lições podemos aprender sobre a mulher do fluxo de sangue, que fora curada por Jesus por ter tocado nas vestes do Senhor? Colocar em prática. Ela sabia que a palavra do Senhor dos Exércitos existia uma promessa. Lá no Antigo Testamento, 400 anos, o livro de Malaquias é 400 anos. Passados 400 anos, aí surge o Novo Testamento. Lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, temeis o meu nome. Aqui o Senhor se dirige diretamente aos crentes. Como o sol da justiça, o Senhor é como o fogo do juízo. Isto quer dizer que este fogo de justiça é o mesmo que cura, é o mesmo que traz salvação nas suas asas, que simbolizam segurança e abrigo. Aquela mulher, ela conhecia as profecias. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela entendeu, ela tinha a palavra do Senhor no seu coração. E quando ela via aquela grande multidão, ela tinha certeza, ela tinha convicção de que Jesus era o Messias prometido e que batia com Malaquias no capítulo 4, versículo 12. Ela tinha a sã consciência que é só tocar nas asas da túnica, das roupas de Jesus, e ela seria curada. Aqueles 7.000 homens não a impediu de se prostrar e dar exemplo de como nós podemos surpreender Jesus. A mulher do fluxo de sangue precisava de cura, de paz, de segurança e abrigo. O segredo foi a forma que ela tocou na roupa das vestes de Jesus. E por final, ter acesso ao dono da verdade. Ela encontrou o caminho e a verdade e a vida. João, lá no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela foi liberta. Ela encontrou liberdade de escolha própria. Ela se aproximou de Jesus, não porque o que ele faz, mas o que ele é de fato. Ela tinha certeza de que Jesus era o Senhor dos exércitos. Aquela cura, ela tinha certeza, ela tinha convicção.
Quando ela se ajoelha e toca nas roupas de Jesus, ela diz: tu és o meu Senhor. E eu sei que tu podes me curar, porque eu conheço as profecias, eu conheço a palavra do Senhor. Ela encontrou liberdade. Ela se aproximou de Jesus, não porque o que ele faz, mas pelo que ele é. A mulher do fluxo de sangue enxergou na pessoa de Jesus amor, proteção, abrigo, cuidado e generosidade, graça, misericórdia. Este é o cuidado que Jesus tem por cada um de nós. Que nunca sejamos como aquela grande multidão, seguir o Senhor por motivos próprios. Dessa forma, segundo os evangelhos, nunca conseguiremos alcançar as misericórdias do Senhor. E nessa noite, quero terminar te fazendo uma pergunta. Nós estamos de quarentena. Nós estamos fechados. E quando retornarmos para o templo? Vamos deixar a quarentena de lado. Não por 12 anos, não. Porque estamos com saudades. E quando retornarmos para o templo, vamos ser crentes verdadeiros, crentes honestos com nós mesmos. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Jesus sempre vai desafiar a sua igreja. E aquela mulher, ela aceitou o desafio. Quando retornarmos para o templo, vamos ser como aquela mulher. Ela aceitou os desafios. Ela não permitiu que a quarentena, que o confinamento a deixasse sem a proteção de Deus. Que olhamos para Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E essa canção fala que o Senhor possa nos dar a autoridade de um coração como ele. Que nós possamos aprender a olhar para Cristo como a referência das nossas vidas. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto ao obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
descer, cumprir tudo que eu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Deixe-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a descer, cumprir tudo que eu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Nós possamos aprender a ter um coração disposto a obedecer e cumprir a vontade e o querer do Senhor sobre nós. Pastor Miguel nos dará a bênção para que possamos prosseguir para o encerramento deste culto nesta noite. Amados, logo, logo estaremos na casa do Senhor. Nós precisamos valorizar a casa do Senhor. Como estamos sentindo falta. Como é bom estar com os amados. Ontem, o Senhor tem misericórdia. O Senhor sabe que estamos com saudade de estar na tua casa, é claro. Nós somos os teus servos, nós te exaltamos, te glorificamos. Mas a casa do Senhor ali, onde todos se encontram, se abraçam. Estamos com vontade, saudade de cantar para o Senhor com as nossas vozes. Muitas vezes aqui eu me seguro porque a minha voz é terrível. Mas quando estou na casa do Senhor, posso cantar, porque as outras vozes belas e perfeitas cobrem a imperfeição da minha voz. Mas eu quero cantar para o Senhor. Eu lembro-me quando me converti ao Senhor, eu pensava que o meu dom era cantar. Eu me apresentei para a ministra de música, onde eu me converti. Das 12 vezes, eu fui expulso 20 vezes. Mas eu percebi qual era o meu dom para prestar o culto ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Amados, estaremos rapidamente na casa do Senhor. No momento é sabedoria e prudência. Que o Senhor nos dê paz. Que o Senhor acalme os nossos corações. Porque o nosso desejo é estarmos todos, não como aquelas multidões, mas como os teus servos, na tua casa. Porque nós te surpreendemos, Senhor. Nós nos curvamos diante da cruz. Nós tocamos na tua orla, lá na tua franja. Nos prostramos no Senhor e queremos estarmos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Obrigado a cada um
de vocês por estarem conosco nesta noite. Nós agradecemos aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos visitantes, aqueles que separaram um tempinho para cultuar a Deus conosco. Nós pedimos que você curta, que você compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas possam ser transformadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. Nosso próximo encontro é nesses mesmos canais de comunicação, Facebook, Instagram da Igreja Batista em Vila Galvão. Será na próxima quarta-feira, às 19h30, é o culto de oração. Nós oramos pelos pedidos que são mencionados nas redes sociais, né, através aqui da nossa página, e nós juntos elevamos a nossa voz ao Senhor para orar a Ele, agradecer e pedir pela vida de cada um dos irmãos. Nós desejamos a todos uma semana abençoada. Aqueles que podem ficar em casa, permaneçam. Aqueles que têm que trabalhar, que o Senhor nos proteja. Aqueles que porventura não podem estar 100%, né, em casa, e que Deus esteja cuidando da vida de cada um dos irmãos. Lembre-se das orientações da irmã Renata no nosso vídeo de hoje sobre o uso das máscaras, álcool em gel. E se você está em casa, faça regularmente a higienização das mãos com água e sabão mesmo. E é isso, nós agradecemos e deixamos aí na tela, no Facebook vai aparecer, no Instagram. A gente não está com esse recurso hoje. É o contato do nosso pastor, pastor Miguel, que está à disposição, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também, né, pastor? Tá funcionando. Os irmãos, né, ou você, algum amigo que deseja conversar, que deseja receber uma oração, você pode entrar em contato, esse número também é o WhatsApp. Nós agradecemos mais uma vez, tenhamos todos uma semana abençoada e protegida em nome de Jesus. Até quarta-feira. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não.